Beleza, agora sim estamos gravando. Já, tarará, beleza. Show de bola. Vamos dar mais um. Bom, a gente tem 2 minutinhos aí para o pessoal chegar, né, pessoal? Para ir se conectando aí. O Juan não conseguiu se conectar de novo? Mas, pessoal, vamos dar mais um minutinho para a galera aí chegando, beleza? A gente dá continuidade aqui no nosso tema de erro em regime permanente, beleza, pessoal? A gente falando. Enquanto isso, pessoal, alguma dúvida aí? O pessoal tava, sei lá, estudando no final de semana aí na Páscoa, aproveitando assim e tal, meditando, aí aproveitou para dar uma estado em controle aí. Alguma dúvida que você tem aí, pessoal? Alguma coisa, algum questionamento, alguma curiosidade, alguma coisa nesse sentido aí? Nada, 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 pessoal. A gente fazer assim um Hzinho aí mais uns 2 minutinhos, porque só estamos com 10 pessoas na sala. Pra ver se chega mais alguém aí pra gente poder começar lá. Deixa eu até aproveitar, né, enquanto a gente espera aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui se eu tô na pasta certa, tô na pasta certa, dá um CLC, um clear all, criando um arquivo novo aqui, pra gente poder começar, pessoal. Tô aqui com a pasta, tô montando aqui, pessoal, um testezinho, um exercíciozinho assim, não vale nada, tá? Eu vou fazer um testezinho de revisão depois, assim, mais próximo da prova, né? Fazer um testezinho assim, né? Uma coisinha assim bem simples, mais ou menos no estilo da prova, né? Para vocês pegarem e fazer digamos assim, a gente vai ser curtinho, né? Ó, 3 questõezinhas, só melhorar um pouco aqui a formulação depois e disponibilizar, e digamos assim, sei lá, talvez na aula, antes da aula da prova, a gente pegar assim e disponibilizar o teste, aí, digamos, a gente tem 2 horas, a primeira hora para vocês fazerem, a segunda hora para a gente corrigir o teste, né? Pra gente sentir assim como é que tá, o que, que tem de dúvida e tal, assim, mas para mandar uma coisa assim, mais ou menos no rumo assim do que a gente espera na prova também. Legal assim pra gente fazer uma revisão assim bem bacana, bem direcionada aí, beleza, pessoal? É, alguma dúvida, algum comentário, alguma colocação aí, pessoal? Estamos. Janaína. Mas o Juan tinha entrado, a hora que eu botei para gravar, caiu a conexão dele, né? Porque ele pediu para desconectar, mas será que ele não conseguiu conectar de novo? Alguém aí tem notícia dele? Será que deu pau aqui no negócio? Bom, enfim, vamos. Ah, agora veio. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos. Bom, são 7:02. Vamos indo assim, vamos começando assim a conversar. Conforme o pessoal for chegando, eles vão apertando a campainha aqui do Meet para a gente ir adicionando eles na chamada, né? Então, a gente veio conversando na última aula, né, pessoal? Essa questão do regime permanente, né? Basicamente, na última aula, a gente falou sobre o teorema do valor final, né, basicamente, né? A gente discutiu o que é importante, o que significa ter um regime permanente, né? A gente falou, deu exemplo lá
do elevador, né? Que se eu tiver com erro de regime permanente, o camarada vai dar um trupicão, né? Se for um cadeirante, o cara nem desce do elevador, né? Então, quer dizer, a gente viu qual é a importância do teorema do valor final, beleza? Vimos aplicações dele, aprendemos a projetar um controlezinho bem simples aí para atender uma especificação de erro de regime permanente, certo? E agora nós vamos aprimorar essas noções, pessoal. Então a gente falou no finalzinho da última aula que a gente tem três entradas que a gente gosta, certo? A gente falou do degrau, que representa uma referência constante para a gente falou de uma entrada em rampa, que representa alguma coisa com a velocidade constante, né? E uma parábola também ligada à aceleração constante. Então, a gente falou que são essas três formas que a gente gosta, né, pessoal? Então, quer dizer, a gente deu um exemplozinho aqui, se a gente quiser dar um perfil, assim, com essa referência aqui para o meu sistema, né? Então, pô, isso aqui eu posso representar como um conjunto de constantes, ou seja, de degraus, e um conjunto de rampas, né, pessoal? Então, quer dizer, uma ideia interessante aqui para a gente conhecer, não é isso? Então, olha só, pessoal, a partir disso daí, a gente pode analisar, né? Boa noite para quem foi chegando aí agora, que eu não tinha cumprimentado. A gente pode analisar a partir disso, então, pessoal, a ideia de erro em regime. Então, olha só, pessoal, a dedução aqui tá meio sumária aqui no slide, mas vamos acompanhar ela aqui, olha só, né? Sabendo que a gente tem que o erro de malha fechada, né? E aí vamos só fazer um. Vou copiar lá para o Word, né, para a gente vir com tranquilidade também. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos supor que a gente tem isso daqui, certo? E vamos supor, certo? Uma realimentaçãozinha unitária aqui. O Word deu uma travadinha. Peraí, vamos facilitar minha vida aqui. Ctrl C, colar como figura, Ctrl C. Pá, beleza, agora sim, né? E vamos supor o seguinte, pessoal. Vamos supor KC igual a 1. Então, a gente vai fazer uma realimentação unitária aqui com um ganho unitário nessa realimentação, beleza? Então, nesse caso, pessoal, o que acontece? Né? Basicamente, eu fico com G de S aqui na frente, beleza? Nesse caso, então, o que vai acontecer aqui? Olha só, a hora que a gente for analisar, a malha fechada, unitária, certo? O que vai acontecer? A gente vai ter, o negócio vai ter essa cara aqui, né? Então, quer dizer, olha só, né? Aqui a gente tem, né? R de S, E de S, U de S e Y de S, certo? Então, a gente tem esses quatro sinais aqui. E a gente quer achar quem é o E de S, tá bem? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a letra aqui pra gente, facilitar a nossa vida, né? Então, olha só, pessoal, a gente quer achar quem é o E de S, né? O E de S, ele vai ser o quê? Ele vai ser a referência menos a saída, também. Só que quem é a saída, né? Quem é y de S? Y de S vai ser G de S vezes o U de S. Só que, olha só, quem é o de S? Né? Quem é o de S? O de S é KC, KC vezes o erro, né? E como KC é unitário, né? Então o U de S vai ser o nosso E de S, tudo bem? Então a gente pode vir aqui e dizer isso daqui, olha só, a gente pode dizer que isso aqui é G E de S, certo? Então a gente pode vir aqui, ó, copiar essa primeira aqui, bem? E substituir aqui, beleza? Então vai ficar assim, ó, vai ficar E de S. Vai ficar assim, ó, pessoal. Vamos substituir aqui, né? E vai ficar, ó, E de S é igual a R de S menos G de S E de S, certo? Então a gente pode vir aqui, esse cara aqui está subtraindo, vou passar para o lado de lá, somando, tudo bem? Então esse cara aqui, ó, estava subtraindo, Ctrl X, passa para o lado de cá, somando, beleza? Então fica E de S mais G de S, R de S, certo?
Então, isso aqui fica da seguinte forma. Posso botar aqui em evidência o E de S, né? Então, fica 1 mais G de S, beleza? É igual a R de S, certo? E aí a gente pode fazer o seguinte, pessoal, olha só, a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma. O 1 mais G de S está multiplicando, vou passar para lá dividindo, beleza? Então, o E de S vai ser 1 sobre 1 mais G de S, R de S, beleza, pessoal? Então, olha só, esse cara aqui. E aí, o que a gente quer fazer, pessoal? A gente quer achar quem? A gente quer achar quem é o erro de regime permanente, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar o nosso TVF, né? O TVF, o Teorema do Valor Final, diz que o que, pessoal? Ele diz o seguinte, ó, ele diz que, ó, se eu tenho um f pequeno quando o tempo tende ao infinito, né? Ele me diz que isso aqui é a mesma coisa, eu vou copiar aqui o limite, né? É o limite de S, f grande de S, quando S tende a zero, tá bem? Isso aqui é o que me diz o teorema do valor final, certo? Então, aplicando isso, a gente viu na aula passada, né? Aplicando o teorema do valor final, a gente vai ter o seguinte, olha só, a gente vai ter que permitir. Professor, desculpa, cheguei um pouco atrasado, mas esse artifício do KC igual a 1, como se explica? Sérgio, nesse caso aqui, a gente só está fazendo uma análise da seguinte forma: a gente está supondo aqui que o ganho é unitário, certo? Mas o que, que isso quer dizer na verdade? Tu imagina, deixa eu voltar aqui, tu imagina que se isso daqui, em vez de ser um KC, fosse um C de S, certo? Imagina o seguinte, deixa eu puxar aqui a figurinha nossa aqui para a gente fazer essa brincadeira. Imagina o seguinte, que isso aqui fosse um CDS, tudo bem? Fosse um controlador arbitrário qualquer, com um número X de polos e um número Y de zeros, beleza? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia passar, se esses dois caras estão em série, tu concorda comigo que eu posso fazer isso daqui, ó? Aí eu tenho que mudar o tamanho aqui, peraí. Tá, parará. Concorda que eu posso fazer isso? O problema não era o tamanho menor, porque tinha um Ctrl V. Concorda que eu posso fazer isso, certo? Então, quer dizer, e aí eu poderia chamar isso aqui, certo? C de S vezes G de S, de, por exemplo, sei lá, um G' de S, certo? Então, o que eu tô assumindo, na real, a gente diz ali que está usando ganho unitário, tudo bem? A gente diz ali que a gente está usando ganho unitário, mas na real o que a gente está fazendo é associar tudo num bloco só aqui, beleza? E a gente está querendo meio que juntar o controlador junto com a planta aqui num bloco só para olhar só o erro, tudo bem? É por isso que a gente faz esse artifício, certo? Mas para simplificar, a gente diz que a gente considera um ganho unitário, certo? Mas na real é isso aqui que está acontecendo ali no exercício, naquela dedução, né? Exatamente isso que está acontecendo. Está fazendo, está associando os dois caras aqui, deixando só um ganho unitário em série aqui, certo? Entendeu, né? Então, beleza. Deixa eu voltar aqui. Então, beleza. Então, olha só, aplicando o teorema do valor final, o que a gente vai fazer aqui, ó? Infinito, certo? O erro de regime permanente, então ele vai ser o quê, pessoal? Ele vai ser, aí eu vou dar um copy e cola aqui do limite, né? O limite de quê, pessoal? De S e de S. Só que quem é o EDS, pessoal? O EDS vai ser o quê? Vai ser esse camarada aqui, certo? Então, moral da história, o que vai sobrar aqui, pessoal? Vai sobrar esse camarada aqui. Então, quer dizer, para uma malha fechada com um ganho unitário, certo? Ou, entendam, né? O C e o G agrupados aqui dentro desse bloco aqui, poderia ser, por exemplo, um G' ali, que poderia representar o C vezes G, tudo bem? O erro em regime permanente vai ter essa característica aqui. Então, olha só, aí a gente volta aqui no slide, que tá mais enxuto, né? Que ele diz exatamente isso aqui pra gente. Então, olha só, o erro é R menos Y, mais o Y é E vezes G.
Então, o erro é R de S sobre 1 mais G, e o teorema do valor final diz que vai ficar SR de S sobre 1 mais G. Beleza, pessoal? Tranquilo essa deduçãozinha aqui de como é que a gente chegou aqui para uma malha fechada unitária, ou seja, uma realimentaçãozinha lá com ganho unitário, realimentação unitária e um ganho unitário, tudo bem? Essa deduçãozinha aqui que a gente chegou nesse cara aqui. A partir dessa definição aqui, pessoal, que o regime permanente vai ser o limite de S tendendo a zero de S vezes a referência sobre 1 mais G de S, a gente tira algumas conclusões. Então, que conclusões a gente vai tirar, pessoal? Vamos tirar algumas conclusões para essas três entradas aqui: entrada em degrau, entrada em rampa e entrada em parábola. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Se for entrada em degrau, o que a gente vai fazer, né? Se a referência for o degrau, né? Deu uma travada aqui o meu. Ah, beleza, travou. Se a referência for um degrau, pessoal, então olha só, o erro ao degrau, né, em regime permanente, vai ser o quê, pessoal? Vai ser o limite de S tendendo a zero, aí é S vezes R de S, bem, S vezes R de S, só que é R de S é um degrau, bem, então R de S é igual a 1 sobre S, beleza? Então, substituir o 1 sobre S aqui, S com S corta, beleza? Vai ficar 1 sobre 1 mais G de S, certo? Aí, tirando o limite, pessoal, olha só, o limite da fração é a fração dos limites. Aí fica o limite de 1 sobre o limite de 1 mais G de S. Só que o limite da soma é a soma dos limites. Então, ficou o limite de 1 sobre o limite de 1 mais o limite de G de S. O limite da constante é a própria constante, o limite da constante é a própria constante, o limite de G de S com S tendendo a zero é o limite de G de S com S tendendo a zero, beleza, pessoal? Então, se a gente tiver uma malha fechada, o erro ao degrau ele vai ter essa carinha aqui, beleza, pessoal? 1 mais o limite de G de S com S tendendo a zero. Tudo bem, pessoal? Bacana isso daí? Alguma dúvida? Tranquilão, né, pessoal? Então, olha só. Fizemos isso aqui, essa dedução para o erro ao degrau. Agora vamos fazer para a rampa, pessoal. Olha só. A gente tem que o erro em regime permanente é o limite de S tendendo a zero, S vezes R de S, 1 mais G de S. Então, se a nossa entrada for uma rampa unitária, também R de T igual a T, ou seja, R de S vai ser igual a 1 sobre S ao quadrado, beleza? Degrauzinho, uma rampinha, né? Então, o erro à rampa vai ser o quê, pessoal? Vai ser o limite de S tendendo a zero de S vezes R de S. Só que em R de S, 1 sobre S quadrado, beleza? Sobre 1 mais G de S. O que vai acontecer, pessoal? Aqui vai cortar, ó. Isso aqui, S ao quadrado é a mesma coisa que S vezes S, tudo bem? Então, quer dizer, aqui vai cortar um S com esse cara aqui, vai sobrar 1 sobre S aqui. Esse S eu posso passar aqui embaixo dividindo, né? Divisão de fração, multiplica a primeira e repete pelo inverso da segunda, não é isso, pessoal? Então, a hora que faz isso daqui vai ficar, ó, esse S que sobrou vai multiplicar esse cara e vai multiplicar esse cara. Então, vai ficar o limite de 1 sobre S mais SG de S, beleza, pessoal? E aí vamos aplicar o limite da constante, limite da divisão é a divisão dos limites, o limite da soma é a soma dos limites, né? Então, o limite da constante é a própria constante, o limite de S com S tendendo a zero é zero, tudo bem? Então sobra digamos aqui sobra um zero mais isso daqui, tudo bem? E o limite de S, G de S fica aqui embaixo. Então o erro à rampa, pessoal, vai ser o que, ó? Vai ser 1 sobre o limite de S, G de S. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Então, temos uma definição para o erro à rampa e para o erro ao degrau. Mas vamos mais além, vamos achar então uma definição agora, pessoal, para o regime permanente, a parábola, tudo bem? Então, olha só, a gente vai usar essa definição aqui e vai substituir o R de S por uma parábola, né? Então, olha só, pessoal, parábola unitária, né? É T ao quadrado, né? Ou seja, R de S é igual a 1 sobre S ao cubo, beleza, pessoal? Então, uma parábolazinha. Então, erro a para... que foi um Ctrl+C, Ctrl+V mal feito, né? Parábola. Sem acento também.
parábola. E aqui também, beleza. Então, olha só, pessoal, o erro a parábola vai ser o quê? Sabe que o regime permanente é o limite de S tendendo a zero, de S vezes R de S, 1 mais G de S. Que é R de S é 1 sobre S ao cubo, certo, pessoal? Então, vou cortar esse S com um S ao cubo, vai sobrar um S ao quadrado aqui embaixo. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse S ao quadrado que sobrou vai multiplicar esse cara e esse cara, fazendo distributiva, beleza? Aí é que a gente então chega nesse limite. A hora que a gente chegou nesse limite, pessoal, o que a gente vai fazer? Ficar a regra de limite. O limite da divisão é a divisão dos limites. O limite da soma é a soma dos limites, beleza? Então vai ficar o limite da constante é a própria constante, então sobra 1. O limite de s ao quadrado com s tendendo a zero é zero. E aí sobra então o limite de s quadrado g de s com s tendendo a zero aqui embaixo. Então essa daqui vai ser a definição do erro a parábola, beleza, pessoal? Alguma dúvida até aí? Dúvidas aí, pessoal? Então, achamos aí o erro ao degrau, o erro à rampa e o erro à parábola, tudo bem? Nenhuma dúvida, nada, nada, nada? Então, vamos fazer uma atividadezinha, né, pessoal? Para a gente dar pra gente dar uma treinada nisso aí, beleza? Então, olha só, considerei o controle com realimentação unitária dos sistemas abaixo. Encontre os erros para o degrau, a rampa e a parábola. Então, vamos fazer aqui para o nosso Word, bem, vamos resolver esse exercíciozinho aqui. Né? Deixar aqui o chat aberto, só para a gente ver se aparece alguma coisa. Então, olha só, pessoal. Né? Considerando o erro, tarará, encontre os erros para o degrau, para a rampa e para a parábola, desses três sistemas aí, né? Então, vamos pegar o primeiro sistema, certo? Vou chamar aqui, sei lá, G1 de S, certo? Para facilitar ali. Aí, o próximo cara é o G2 de S, e o próximo cara vai ser um G3 de S. Pessoal, vocês me dão uma licencinha só um minutinho aqui para atender o professor Gromi, que ele está me ligando aqui. Se ele está me ligando é porque é alguma coisa séria. Só um minuto. De volta aí, pessoal. O negócio foi que eu saí me embora na pressa, eu trouxe a chave do laboratório comigo. Aí está aberto lá o laboratório. Mas aí eu acho que ninguém mexe lá não, então tá safe. Vamos seguir aqui. Então, olha só, pessoal. O que acontece? Vamos fazer aqui, então, o erro ao degrau, a rampa e a parábola para cada um desses sistemas. Então, olha só, pessoal, vamos lá, vamos seguir das três definições, né? Eu vou dar um copy e cola aqui para não ter que criar o símbolozinho do limite, né? Então, olha só. Quem é o erro? O erro ao degrau. O erro ao degrau vai ter essa carinha aqui, beleza, pessoal? Então, olha só. Eu vou botar aqui o erro ao degrau para o sistema 1, certo? Então, vamos lá. Quem que vai ser ele, pessoal? A partir dessa definição aqui, a gente vai ter... Né, isso aqui é 1 sobre S. Na real, isso aqui não é o final. A gente quer já esse daqui, né? Aqui, ó. Erro ao degrau. Erro ao degrau. Vou abreviar aqui o degrau aqui. Erro ao degrau 1. Beleza. Então, olha só, pessoal. A partir dessa definição, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Quem que vai ser o nosso erro ao degrau para o nosso primeiro sistema? Vai ser, olha só, Ctrl C, Ctrl V. E aí vamos fazer, bom, vamos facilitar a nossa vida aqui em cima, né?
Vamos fazer, vamos simplificar isso aqui, vai ficar 25 sobre... Eu vou bater no MATLAB aqui, se alguém bater no MATLAB mais rápido, eu fizer de cabeça esse polinômio, né, vai ficar o conv de 15,12, e aí o conv, pessoal, faz a convolução discreta, mas também faz produto de polinômio, também de 1. Então, fazendo ali, se alguém me soprar aí primeiro, né, o que vai dar esse camarada aqui? Então, vai ficar 1, 8, 17 e 10. Então, vamos lá, vai ficar S ao cubo mais 8S ao quadrado, que faz sentido, né? Porque vai ficar 5 mais 2, 7, mais 1, 8, mais 17S, que vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 5, 10, dá 11, mais 5, não, mas peraí, enfim, né? Mais o 5 vezes 2, 10 vezes 1, 10. Então, beleza. Então, beleza aqui. Então, é isso aí mesmo, né? 2 vezes 5, 10, mais 5 vezes 1, 5 dá 15, mais 2 vezes 1, 2, mais 15, 17. É isso aí mesmo, beleza. Então, olha só, pessoal. Então, chegamos aqui na nossa fraçãozinha aqui, bonita, né? Então, podemos escrever isso da seguinte forma, né? Então, isso aqui vai ser o limite com essa a zero disso daqui, certo? E quem que vai ser esse limite aqui, pessoal? Qual que vai ser o resultado? A hora que eu fizer isso daqui, né? Vai sobrar o que pra gente, né? Vai sobrar... Isso aqui vai para zero, isso daqui vai para zero, isso aqui vai para zero, e isso aqui vai para zero. Bem? Então, vai ficar 1 sobre 1 mais 25 sobre 10 dá 2,5, não é isso? Ver que alguém mandou aqui. Se precisar fazer essa multiplicação, eu podia pular direto pro 25 sobre 10. Na real, não precisava fazer a multiplicação, não, né? A gente eu que fui besta aqui, né? Porque se fizesse aqui 0, 0, 0, ia sobrar só 2 vezes 5 vezes 1. Realmente, não precisava ter feito a multiplicação, não. Ponto para você, meu amigo. Não precisava, não. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais 25, vai ficar 1 sobre 3,5. E vai ser 1 dividido para 3,5. A Matila está pensando aí. 0,2857. 2857. Olha, pessoal, tranquilo isso aí? Então, beleza. Achamos o erro ao degrau. Vamos achar agora, pessoal, o erro à rampa. Também a gente sabe que o erro à rampa ele é 1 sobre o limite de SG de S. Tudo bem que a gente deduziu isso agora há pouquinho, beleza? Então, vamos achar o erro à rampa para esse sistema. Então, o erro à rampa para esse sistema vai ser o quê, pessoal? Vai ser da seguinte forma, vai ficar, olha só, vai ficar. Isso daqui vamos substituir pelo G de S, beleza? Aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só, vamos substituir aqui, certo? E o que vai sobrar aqui? Vai sobrar 1 sobre isso daqui, só que para onde vai dar isso daqui, pessoal, que eu substituir, né? Isso aqui vai dar 1 sobre zero, não é isso, pessoal? Porque olha só, a hora que eu fizer esse limite aqui, aqui embaixo vai sobrar o 10, só que aqui em cima tem um S multiplicando. Então, zero vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Certo?
Então, isso significa o quê, pessoal? Isso significa que o nosso erro aqui, eu vou usar o símbolo de igual, e aí o pessoal da matemática já sente uma dor no coração, né? Mas vocês vão me permitir esse abuso de notação aqui, bem? Mas isso vai dizer para a gente o quê, pessoal? Que o erro, a rampa do nosso sistema vai ser infinito, tudo bem? Então a gente vai dar uma rampa e esse cara vai ter um erro infinito. 1/0 não é indefinição? Juan, matematicamente você está certo. Fisicamente, eu estou dividindo um número por um. A gente está dividindo um número por um número muito pequeno, que não é zero, é quase zero. E então, se eu dividir uma coisa por uma coisa muito pequena, dá uma coisa muito grande, certo? Então, por isso que eu até falei, né? Eu estou usando o símbolo de igual aqui, né? Mas o símbolo de igual tá errado, também matematicamente tá errado. Eu estou fazendo um abuso de notação aqui. Eu não posso nem, na real, não poderia nem usar um aproximado, não sei o quê, mas eu vou me dar essa liberdade aí, vocês vão entender que, digamos assim, a gente às vezes atropela um pouquinho o rigor matemático aqui pelo objetivo da coisa. E já, pessoal, a gente vai simular aqui e ver realmente o que significa ter esse erro infinito, tá? A gente vai simular aqui e vai ver o que significa ter esse erro infinito, também. Mas antes disso, vamos achar quem é o erro à rampa da nossa planta G1, beleza? Então, erro a parábola agora, hein? Então, olha só, pessoal, erro a parábola é 1 sobre o limite de S, G de S. S ao quadrado, G de S. Também com S tendendo a zero. Então, o que vai acontecer aqui? A mesma coisa, né, pessoal? Já é meio que previsível, né? Então, não tem novidade nenhuma. Também vai sobrar ali. Na hora que a gente fizer isso aqui, o que vai sobrar aqui, pessoal? Na hora que eu substituir, vai ter um S ao quadrado aqui, né? Que não tem nada para cortar com ele. Então, isso aqui vai ficar. E aí, novamente, estou botando essa igualdade aqui, mas vocês sabem, vocês entendem o que a gente está querendo dizer, tudo bem? O pessoal da matemática vê um negócio desse aí, o cara, pô, 1 igual a 1 sobre dividido por zero. E aí, igual a infinita. O pessoal da matemática tem um infarto já vendo um negócio desse, pessoal. Mas eu entendo que a gente tá fazendo um abuso de notação aqui também, só pelo sentido físico da coisa. E qual é o sentido físico da coisa? Olha só aqui, pessoal. Vamos botar para simular esse sistema. Antes de a gente resolver os outros dois. Bem? Vamos botar para resolver esse sistema aqui. Então, vamos criar aqui CLC, Clear All, Close All. Beleza? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Olha só, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar aqui S é igual a PF de S, também, e vamos criar o nosso G1, onde o G1 é 25 sobre S ao cubo mais 8 vezes S ao quadrado mais 17 vezes S mais 10. Beleza, pessoal? Então, criei aqui a nossa funçãozinha de transferência, também. E vou fazer a primeira coisa aqui, olha só. Eu vou dar. Na real, eu vou criar um outro cara aqui, só para plotar também o sinal de referência, para a gente entender o que está rolando aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui um cara aqui, sei lá, um H, que é S sobre S. Então, vocês percebam que o H, na real, é um ganho unitário. Também. H, na real, é um ganho unitário. Bem? Então, eu estou fazendo esse meandro aqui só para eu não ter que declarar ele como uma função de transferência. Porque se eu botar h igual a 1, ele não vai entender que é uma função de transferência. Eu vou ter que usar TF, parará. Então, por isso que eu estou fazendo essa gambiarra aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa, pessoal, vamos dar um step aqui, certo? Vamos dar um step em H e em G1. E vamos mandar rodar aqui. Ele vai pedir para salvar. A gente vai salvar aqui a live do dia 13/4, né? Segunda-feira 13, bem. E vamos, o MATLAB fica busy. Aí tá simulando, parará, tá criando aí as coisas. Aí, olha só, pessoal. Então,
o que que aconteceu aqui? Veja bem aqui. Então, olha só, pessoal, a gente deu um degrau aqui. Ah, tá, mas deu degrau em malha aberta, né? Por isso que deu um negócio estranho, né, pessoal? Falha nossa. Aqui a gente está olhando lá para o erro, né? Então, nosso erro, pessoal, nosso E1, ele vai ser quem, pessoal? Ele vai ser o quê? Olha só lá da nossa definição. Falha minha aqui, tá? E a gente está olhando para o erro. E quem é o erro, pessoal? O erro vai ser sobre o erro sobre a referência, né? Se a gente passar aqui dividindo, vai ser quem, pessoal? Vai ser 1 mais 1 sobre G de S. Então, vamos escrever esse cara aqui. 1 sobre 1 mais G1. Beleza? Então, agora sim, agora vamos dar um degrau. Eu olhei o negócio aqui, deu uma resposta gigante ali. O rapaz, fiz alguma coisa errada. Ah, tá, né? Agora eu mandei simular a coisa errada também, né? Então, H e o E. E aí, vamos colocar isso aqui também assim, ó. Vamos botar um legend aqui, referência e o erro ao degrau, para ficar bem claro o que a gente tá vendo aí, certo? Então, agora sim podemos mandar simular. Beleza. Então, olha só, pessoal, o que que acontece? Olha só aqui, onde é que tá? Minha referência está lá no 1, tudo bem? E o que está acontecendo aqui? O meu erro ao degrau, olha só o que está acontecendo aqui com ele, certo? Está acontecendo aqui com ele. O meu erro ao degrau vem aqui para, deve ser 0,28 alguma coisa, que foi aquilo que a gente calculou no exercício. Vamos ver aqui no exercício se vai bater o que a gente calculou, 0,2857. Aí vamos pedir aqui do MATLAB. 28,5. Bom, suponho que ali do lado do 5 tem um 7. Então, foi exatamente o erro de regime permanente que a gente calculou, beleza, pessoal? Então, olha só, a gente conseguiu descobrir esse erro, né? Mas aí, então agora vamos plotar outra coisa, pessoal. Vamos plotar aqui a resposta da malha fechada, então. Vamos plotar essas três coisas. O erro e o FTMF. Beleza? E o FTMF vai ser o que, pessoal? Vai ser o seguinte, FTMF o, vai ser o feedback de G1,1, né? Porque é uma realimentação unitária com ganho unitário, beleza? Então vamos mandar simular. Aqui vai faltar na legenda, né? Mas próximo a gente já corrige. Saída. É a hora que ele tá busy aqui o MATLAB, a hora que ele responder. Olha aí, coisa bonita, pessoal. Então, olha só, né? Deixa eu mandar rodar só essa linha aqui pra gente. Dar um F9 aqui para ele rodar. Show. Ah, pessoal, então eu não sei se eu tinha chegado a falar isso para vocês. Se a gente mandar aqui selecionar uma parte do código e apertar F9, ele roda só a parte do código que está selecionada, tudo bem? Só como curiosidade isso aí para vocês. Beleza? Se eu não tinha falado, falei agora. Então, olha só a coisa bonita aqui, pessoal. Ele deu um degrau no nosso sistema, ele está em malha fechada, tudo bem? A referência está lá em 1, certo? Eu dei um degrauzinho aqui, o que, que aconteceu? O nosso sistema foi aqui, chegou em regime permanente, só que em regime permanente ele tem um erro. Um erro de quanto, pessoal? Um erro de quase 0,3, de 28,7 alguma coisa, sei lá, né? Então, quer dizer, é exatamente isso daqui que falta para o amarelinho chegar na referência, tudo bem? Então, olha só o que a gente conseguiu aqui, pessoal. A gente viu que em regime permanente, o nosso sistema aqui, a nossa planta G1, para uma entrada integral, ela tem um erro finito que vale 0,28, beleza? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente fez esse estudo aqui para uma entrada integral, certo? Aí, o que a gente vai fazer? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou comentar, beleza?
E vou agora, pessoal, fazer o erro, a rampa. Bem? E aí, pessoal, a gente vai ter que fazer uma gambiarra aqui. Eu quero que vocês acompanhem comigo a gambiarra. Tudo bem? Vejam bem. Se eu der um step, eu não tenho uma função, primeiro de tudo, né? Eu não tenho uma função ramp, por exemplo, tem a função step para dar um degrau, mas não tem a função ramp para dar uma rampa. Tudo bem? Aí a gente vai ter que usar um pouquinho de engenharia aqui. Olha só, pessoal, o que acontece? Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que a integral do degrau é uma rampa, certo? Então, eu posso fazer o seguinte, pessoal. Se eu botar um integrador em série com o meu sistema, o que vai? Vou até abrir o Paint só para desenhar isso, tudo bem? O Paint aqui só para deixar isso bem claro, certo? Se eu tenho aqui uma entrada, eu tenho aqui meu sistema, tudo bem? Pode ser um equivalente aqui de malha fechada, sei lá, alguma coisa assim, tudo bem? Eu tenho meu sistema qualquer, certo? E aí, eu venho aqui e faço o seguinte, olha só, eu tenho um degrau aqui, beleza? Eu vou botar esse degrau aqui e passar ele por um integrador, pessoal. O que vai ter aqui na saída? Vai ter o quê? Vai ter uma rampa, tudo bem? Então, olha só, o que acontece? Se eu botar um integrador em série com o meu sistema, se eu der um degrau no integrador, eu estou dando uma rampa no meu sistema, tudo bem? Aqui no meu sistema G, certo? Então, não tenho a função ramp no MATLAB para gerar uma rampa, mas eu tenho a função degrau e posso botar um integrador. Como é que eu boto integrador, pessoal? A gente bota 1 sobre S, tudo bem? Integrador é 1 sobre S. Então, e como é que eu boto em série, pessoal? A gente sabe que em série é só multiplicar, tudo bem? Então, a gente pode vir aqui e fazer isso aqui, olha só. 1 sobre S vezes isso daqui, certo? Ou a gente pode fazer até de forma para ficar mais elegante, né? A gente pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Tá, tá e tá. Beleza? Então, botei um integrador em todo mundo, em série com todo mundo. Então, eu vou estar dando uma rampa em H, vou estar dando uma rampa em E e vou estar dando uma rampa em FTMF, tudo bem? E aí, eu vou botar aqui para simular, por exemplo, por 20 segundos, beleza? Ficou claro essa questão do integradorzinho em série, pessoal? Esse bizuzinho aqui. Então, a rampa é o step do step. Cara, pior que meio que sim, né? Porque se você pensar, né? O integrador é 1 sobre S, né? E o degrau é 1 sobre S, né? Então tem uma relação aí bem íntima entre essas duas coisas, né? Então você pode pensar que a rampa é o step vezes um step, né? Por isso que a rampa é 1 sobre S ao quadrado, né? Porque o step é ao quadrado, né? É um negócio meio louco, assim, sabe? Um negócio de uma elegância, assim, muito fantástica. Beleza? Então, mandei rodar aqui. Aí ele vai ficar busy aqui. Podia ter feito step de step H? Não podia por um motivo simples, ô Juan. É porque a função step, ela não retorna um objeto função de transferência, ela retorna um vetor no tempo. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, y é igual step de G1, ele me retorna um vetor, certo? E a função step, ela tem que receber como argumento um objeto função de transferência, ou um objeto ZPK, ou um objeto espaço de estado. Ela não pode receber um vetor, certo? Então, matematicamente, é exatamente isso aí, é o step do step, certo? Só que no MATLAB não funciona, por quê? Porque pela forma como essas funções são pensadas. Se a gente implementasse o step do step, isso, é só por causa de questão de programação, não de questão matemática, né? Porque imagine que se a gente implementasse o step do step com Laplace, né, efetivamente, não com, digamos, com questões de programação, mas sim com questões matemáticas, seria exatamente isso, também. A lógica está certa, beleza? Então, olha só, pessoal. Aí, entendam aqui o que está acontecendo. Eu deixei simular só por 20 segundos, certo? Mas aí eu vou mostrar para você, vou aumentar depois um pouquinho o tempo de simulação. Mas perceba o seguinte, olha só, a referência aqui é um degrau unitário, também, pessoal. Então, para 2 segundos, ela vale 2. Para 4 segundos, ela vale 4. Para 8 segundos, ela vale 8. Para 10 segundos, ela vale 10. Chegou mais alguém?
Então, pessoal, quer dizer, a minha referência em azul é um degrau unitário, beleza? Então, para 20 segundos, ela vale 20. Aí, pessoal, olha só como é que está a minha resposta, a minha saída, né? A minha saída está em amarelo. Então, o que ela está fazendo? Ela está tentando acompanhar, bem, mas o erro está aumentando, certo? Então, quer dizer, ela não chegou aqui, pô, o erro não está constante aqui, né? Ela, por quê? Porque ela está subindo mais devagar que a referência. Então, ela está ficando com um erro de regime. E o erro de regime está crescendo, tudo bem, pessoal? Olha só. Então, imagina só, o erro é o vermelhinho, beleza? Imagina agora que a gente simule aqui, por exemplo, 200 segundos. Grid on ia bem agora. Excelente, excelente colocação. Vou até botar aqui, ó, grid on, para simular no tempo grande. Então, olha só aí, pessoal. Vou botar aqui para simular, ele vai ficar busy, parará, parará. Aí vai pagar as coisas, vai limpar, tarará. Aí, pessoal, olha só coisa bonita. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Aí, ó, já não dá nem de ver aquela ondinha lá que ele faz no começo, né? O que acontece, pessoal? O nosso erro ele está crescendo, certo? Então, se eu simular 1.000 segundos, meu erro vai continuar crescendo. Se eu simular 1 milhão de segundos, o erro vai continuar crescendo. Por isso, pessoal, que a gente disse lá que, olha só, o nosso erro, a rampa, é infinito, tudo bem? Porque à medida que o tempo for crescendo, ele vai chegar no infinito. Nem para um tempo infinito, ela vai ter um valor também, ou seja, por um tempo muito grande, ela vai ter um valor muito grande, beleza, pessoal? Sem falar em infinito aí, porque já tem algumas implicações matemáticas, né? Então, tomando assim, essa liberdade de notação, para um tempo muito grande, o erro de regime permanente, ele vai crescer indefinidamente, certo? Então, ele vai ficar muito grande. Lembra que para nosso degrau, o erro cresceu e depois se estabilizou, tudo bem? Então ele chegou num valor de regime, ele chegou num valor finito. Aqui, enquanto mais eu simular, mais vai aumentar o nosso erro ao degrau, beleza, pessoal? Ficou claro isso aí? Porque então que a gente disse aqui que o nosso erro a rampa era infinito, porque ele vai crescer com o tempo, tudo bem? Ele nunca vai parar, tudo bem? Então, por isso, para o tempo tendendo ao infinito, o erro vai tender ao infinito também. Joia, pessoal? E a análise, obviamente, para o erro a parábola vai ser análogo também, mas vamos fazer aqui, certo? Vamos dar aqui. E a gente vai fazer agora a gambiarra a infinito e além, perfeitamente, né? Erro a parábola. Aí, pessoal, vocês vão pensar aqui comigo o seguinte, né? Pô, a integral, a integral do degrau é uma parábola. Hein? Parábola. Então, integrador é 1 sobre S. O integrador duplo é 1 sobre S ao quadrado. Bem, então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou botar aqui sobre S ao quadrado, porque é a mesma ideia, né, pessoal? Se eu vier aqui, vou recorrer de novo aqui ao nosso Paint, tudo bem? Imagina agora, pessoal, que eu faço isso daqui, olha só. Eu pego esse cara aqui e bote mais um integradorzinho aqui, bem? Aí o que vai acontecer aqui, olha só, a integral de uma rampa vai ser uma, Maria, ser uma parábola. Aí vocês imaginem que isso é uma parábola, tá? Porque ficou feio pra caramba essa minha parábola, bem? Mas quer dizer, se eu botei outro integrador em série aqui, quer dizer, se eu der um degrau no primeiro integrador, ele está mandando para o segundo integrador uma rampa. Se eu estou mandando uma rampa no segundo integrador, ele está mandando para o meu sistema G uma parábola, tudo bem? Então, por isso eu boto aqui em série o integrador duplo, certo? E vamos ver aqui o erro, a parábola. A parábola. Aqui faltou até corrigir na legenda, né? Erro a rampa, certo? Então, vamos dar uma parábola aí, uma entrada em parábola no nosso sistema. Eu botei aqui 200 segundos, era mais fácil ter. Enfim, já vamos direto no 200 segundos, porque vocês vão ver que, obviamente, o erro também vai crescer infinitamente, por isso que a gente já chegou aqui num valorzinho muito grande, tudo bem? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? A referência está subindo lá, né? Então, já bateu aqui em 2 vezes 10 a quarta,
certo? A nossa saída está acompanhando, mas o erro, a distância entre as duas está aumentando, né, pessoal? Ela não está ficando uma distância constante, a distância entre as duas está aumentando. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só, o meu erro, a parábola também vai crescer infinitamente. Por isso, quando a gente fez aqui, usou o teorema do valor final para encontrar o erro, a parábola, nós vimos que ele tende ao infinito à medida que o tempo se aproxima de um valor muito grande, beleza, pessoal? Então, ficou tranquilo isso aí, pessoal? O que significa que, quando a gente usa aqui o teorema do valor final para encontrar o erro, a rampa, o degrau e a parábola, e dar um valorzinho infinito, o que significa isso, pessoal? Ficou tranquilo isso aí? Alguma dúvida? Aproveitar para tomar água enquanto o pessoal elabora aí, se tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação. Nada, nada? Então vamos seguir, né, pessoal? Vamos lá. Perfeito. O gráfico dá para visualizar bem a teoria. Show de bola. Então, pessoal, vamos na prática, como podemos entender esses erros estacionários na entrada de referência? Algum exemplo? Sérgio, imagina o seguinte: é lógico que assim, na prática, a entrada da rampa ela não vai continuar indefinidamente. Mas imagina o seguinte: olha só, imagina que tu tens, e aí, obviamente, não precisa ser esses valores aqui, mas imagina o seguinte: a gente tem lá um reator, um bioreatorzinho, onde a gente está fazendo a cultura de uma bactéria. Também a gente quer que essa bactéria se reproduza lá no reator. E aí a gente vai ficar dando ali os nutrientes para essa bactéria poder se reproduzir, beleza? Aí, olha só, todo botando lá meus nutrientezinhos lá, nitrogênio, gás carbônico, yada, né, para ela poder se alimentar lá, ficar fortinho, crescer e se multiplicar, certo? E aí, só que eu estou fazendo um controlezinho para isso daí, porque eu quero que o meu crescimento da minha bactéria aconteça nessa velocidade azul aqui, certo? Se a minha função de transferência aqui descreve, já já a gente vai ver isso aí, né? Se a função de transferência que descreve o meu controle e a minha planta tiver uma característica tal, que já já a gente vai chegar em o que implica, o que faz a gente ter erro finito ou infinito ou nulo para as determinadas entradas, também já já a gente vai chegar nisso, certo? Mas tendo essas características, a gente vê, por exemplo, né? Então, quer dizer, se o meu controle é ruim, é mal feito, ele não garante essas características, o que vai acontecer? Olha só, eu queria que minhas bactérias tivessem se reproduzindo nessa velocidade aqui, mas na real ela está se reproduzindo aqui com a velocidade amarela, né? Então, quer dizer, à medida que as horas estão passando aqui, né? Imagina que isso aqui não precisa ser em segundos, né? Imagina que isso aqui pode ser horas, né? Vários dias aí eu rodando meu experimento ali, fazendo a reprodução das bactérias para poder usar essas bactérias para fazer um estudo, para sintetizar um fármaco, alguma coisa assim, né? Então, olha só, o que está acontecendo, né? O erro está aumentando, né? Quer dizer, está se distanciando cada vez mais o que eu quero, que é o azul, daquilo que eu tenho efetivamente, beleza? Então, quer dizer, chegou aqui ao final, sei lá, uma semana aí meu reator rodando, né? Eu consegui, digamos aqui, ó, praticamente um pouco mais da metade do que eu queria. Então, quer dizer, esse erro aqui, né? Pode ser implicar assim, num prejuízo muito grande, né? Porque, por exemplo, eu gastei muito nitrogênio, gastei muito não sei o quê, gastei muito negocinho para produzir uma quantidade X de bactéria e ao final daí de uma semana aí reproduzindo bactéria lá no reator, só gerou metade das bactérias que eu queria. Então, quer dizer, isso daí que seria uma implicação física, por exemplo, né? Como podemos entender se estacionário de entrada de referência? Algum exemplo? Oi, por exemplo, ou então a gente volta até naquele, digamos, por erro ao degrau, né? A gente volta até naquele exemplo do amigo cadeirante no elevador, né? Então, quer dizer, o elevador ficou com um erro de posição ali, ficou 10 centímetros abaixo do primeiro andar, né? O cadeirante não vai, se tiver alguém para ajudar ele, ele vai, né? Mas se não, ele está enrolado para subir esse degrauzinho que sobrou ali, né? Esse 10 centímetros de diferença entre a posição que o elevador tinha que parar e o piso do primeiro andar, beleza? Então, seria isso assim, os erros estacionários em regime quanto a uma referência integral, para a rampa e para o degrau. Para a rampa, meio que esse exemplo aqui, para a parábola, aliás, é meio que esse exemplo, né? Por exemplo, eu tenho uma reprodução de um negócio lá, por exemplo, né? Que ele vai ter essa característica, né? Um negocinho assim que vai ser na parábolazinha, porque quanto mais bactéria eu tenho, mais rápido ela se reproduz, né? Então, eu teria aqui esse comportamento,
E se meu controlador não está bem feito, também não foi bem pensado, eu posso ter essa diferença entre aquilo que eu queria, aquilo que eu esperava ser produzido, e aquilo que efetivamente eu produzi, certo? A rampa, a gente pode pensar no seguinte: imagina, Sérgio, que a gente vai fazer, deixa eu voltar até no gráfico da rampa aqui. Imagina, Sérgio, que a gente vai fazer um controle de altitude para lançar um foguete, beleza? Não é isso, é isso daqui, né? Então imagina que a gente vai lançar um foguete, beleza? Aí o que que significa isso aqui? Olha só, vou mandar rodar aqui o gráfico de novo. E aí a gente tem uma referência de posição para ele, certo? Então, quer dizer, a gente fez um planejamento, usou lá otimização, etc e tal, e achou uma trajetória ótima que esse foguete deve seguir para poder lançar um satélite para a gente, também para chegar lá em órbita e lançar um satélite para o Brasil para verificar as queimadas na Amazônia, por exemplo, né? Então a gente definiu que a nossa trajetória de altitude aí do nosso veículo lançador de satélite seria essa rampinha azul, beleza? Aí o que que acontece, né? O nosso controle ficou sem vergonha. E aí o que que significa? Por exemplo, depois de 200 segundos, obviamente essa escala de tempo está totalmente errada, por exemplo. Mas digamos aqui, 200 segundos ele tem que chegar lá tem que sair da exosfera já, né? Já não tem que ter mais gravidade aí já para poder expulsar a carga útil. Imagina que o nosso sistema está mais lento, certo? E olha só o que está acontecendo aqui. Em 200 segundos, em vez de sair da exosfera, ele ainda está, sei lá, na ionosfera. Eu não lembro aí, o pessoal que é bom de geografia me lembra aí quais são as camadas aí da atmosfera, troposfera, ionosfera, exosfera. Eu não lembro qual é a ordem, não, tá, pessoal? Só lembro que a atmosfera é a mais de baixo. As outras eu não lembro. Mas digamos, aí imagina, ou seja, que essa amarelinha aqui é o que efetivamente está acontecendo. O que a gente queria era o azul, que está efetivamente acontecendo é o amarelo. Aí tu imagina que deu 200 segundos aqui, ele não conseguiu sair da atmosfera e em 200 segundos acabou o combustível. O que vai acontecer? Ele não conseguiu entrar em órbita e a gravidade acabou o combustível, a gravidade vai puxar de volta e lá se vai o nosso veículo lançador de satélite de volta para o chão, beleza? E o nosso satélite para monitorar as queimadas na Amazônia junto. Então, quer dizer, tivemos um probleminha sério aí, né? Quer dizer, não conseguimos botar em tempo hábil o nosso veículo lançador de satélite em órbita para poder ele, antes que acabasse o combustível, beleza? Então, isso aí seria um outro exemplo aí de uma implicação de um erro de segmento de rampa, tudo bem? Um erro para uma referência em rampa. Ficou melhor assim? Perfeito. Um transiente pode ser considerado um erro ou um distúrbio? Depende, Sérgio, de onde está entrando esse transiente. Pô, tudo bem? Porque assim, a coisa ser distúrbio depende de onde que ela está entrando, certo? O distúrbio, deixa eu ver se eu tenho aqui esse desenho da malha fechada, né? O distúrbio, normalmente, acho que eu tenho até um gráficozinho aqui, olha só, que eu estava usando aqui para fazer outra coisa, mas imagina o seguinte: esse gráfico aqui, Sérgio, é um controlezinho de temperatura, tudo bem? E aí o cara faz o seguinte, olha só, ele tem aqui a dinâmica de temperatura do sistema, tem a dinâmica da válvula, tem um controlador aqui, beleza? E aqui entra como perturbação, como distúrbio, alguns efeitos lá. Eu acho que aqui, salvo engano, o cara tem um tanquezinho, tá fazendo um aquecimento lá no tanque. Então, o que que acontece? Por exemplo, uma coisa que entra como perturbação, a vazão do tanque. Está saindo mais água, então a água está ficando menos tempo lá no tanque, ele tem que aquecer mais para rejeitar essa perturbação, certo? Porque se a água está ficando menos tempo no tanque, ela tem menos tempo para ganhar calor, certo? Aí outra coisa também que afeta o nível, né? Porque se diminui o nível do tanque, se tem menos água para aquecer, a capacitância térmica daquele corpo de água é menor. Se aumenta o nível de água, a capacitância térmica do negócio como todo aumenta. Então, eu preciso de mais calor para subir a mesma quantidade de temperatura, certo? Então, quer dizer, essas coisas aqui, elas entram como perturbação, né? O transiente que a gente fala, normalmente ele está ligado ali àquela parte transitória. Né? Então, por exemplo, se a gente vem aqui no nosso gráficozinho, né? Se a gente der um zoom aqui no começo, né? Perceba que ele tem um transitóriozinho aqui, né? Que ele vai dar pela dinâmica do sistema, né? Porque ele tem três polos lá. Então, o que que acontece? Né? Ele vai ter esse fenômeno, esse transitóriozinho aqui, né? Que ele vai atrasar e depois ele vai dar uma acelerada e ele chega nessa escalada em rampa aí em regime permanente, tudo bem? Então, entendi.
transiente está ligado à planta, e logo distúrbio, não erro. Perfeito, certo? Então, o transiente ele vai ter essa questão. Depende muito assim de como você faz a análise, né? Mas em suma seria isso, beleza? Acredito que eu consegui responder mais ou menos aí a dúvida, certo? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Bacana aí os exemplos aí para a gente entender, então, que se a gente tem um erro à rampa e a gente não consegue lançar o nosso veículo, nosso satélite antes que acabe o combustível, ele cai de volta na Terra. A gente viu lá que a gente não conseguiu também fazer a reprodução das nossas bactérias em quantidade suficiente ao longo de uma semana. A gente viu lá que a gente deixou um erro de posição lá do nosso elevador e o nosso amigo cadeirante não consegue descer no andar que ele quer, beleza, pessoal? Então, aí, exemplozinhos de problemas de erro em regime, beleza? Ah, não, vamos voltar para o exercício, né? Há alguma dúvida aqui, pessoal? Senão vamos pegar um outro exercício aqui para fazer, né? A letra B, né? O G2. Aí vamos fazer aqui a mesma ideia, né, pessoal? Qual o erro ao degrau do nosso amigo G2? Aí a gente vai vir aqui e vai substituir esse cara aqui. Ó. O nosso G2 é isso daqui, né? Eu não vou fazer, apesar que essa distributiva aqui era fácil, né? Mas não vou fazer porque a gente já viu que é desnecessário, né? Então, o que vai sobrar aqui, pessoal? Vai sobrar o seguinte, né? Vai sobrar 1 sobre 1 mais o que, pessoal? Vai ficar, ó, 4 sobre S vezes S. Isso aqui vai zerar aqui embaixo. Bem, pessoal? E aí vocês entendem esse igual aqui. Então, o que vai sobrar aqui, pessoal? Vai sobrar 4 sobre 0, beleza? Aí tô botando esse igual aqui como um abuso de notação, beleza? Vocês entendam o que a gente está querendo dizer, bem? Então, vai sobrar isso aqui, pessoal. Isso aqui é o seguinte, pessoal, vai ser o quê? Vai ser 1 dividido por 1 mais o infinito, certo? Vai ser 1 mais um número muito grande. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre um número muito grande, beleza? E um dividido por um númerozinho dividido por um número muito grande é zero, beleza? Então, quer dizer, pessoal, olha só a coisa bonita aqui. Para esse caso aqui desse nosso sistema G2, o que vai acontecer? Para uma entrada integral, o erro em regime permanente dele vai ser zero, beleza, pessoal? Vamos olhar aqui agora, então, o erro à rampa do nosso G2. Eu já quero que vocês notem uma coisa, pessoal. O que o G2 tem de especial? Ele tem um polo na origem. Já já a gente vai ver que isso tem um significado muito bacana, beleza? Mas percebam que ele tem um polo na origem, certo? E aí vocês já pensam, pô, um polo na origem é um sobre S, que é um integrador, que é um degrau, que já faço essas associações aí, pessoal, já faço essas conexões aí, que é exatamente aí que reside a mágica do negócio. Então, olha só, pessoal, vamos fazer o erro a rampa aí do G2. Beleza? Vai ser esse cara aqui, tarará, tarará, beleza? E aí, o que vai acontecer, pessoal? Na hora que eu fizer isso aqui, o que a gente pode fazer? Vamos cortar esse S aqui com esse outro S aqui. Olha só que coisa bonita. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar o seguinte. Vai sobrar 1 sobre 4 dividido por 0 mais 1. Opa. 4 dividido por 0 mais 1. A mesma coisa que o que, pessoal? 1 sobre 4, não é isso? Então, vai dar 0,25, certo? E aí, já já a gente vai ver o que isso aqui vai significar, a hora que a gente for simular, beleza? E vamos fazer o erro, a parábola dele também, beleza? Então, erro a parábola para o nosso sistema 2 vai ser o que, pessoal? Vamos substituir aqui, né? Aí, aqui, o que vai acontecer? Eu vou até copiar aqui, né? A gente vai cortar um S aqui com o quadrado aqui, bem? E vai sobrar, aqui soma SS, e vai sobrar um S aqui, né? Isso aqui vai sobrar o que então, pessoal? Vai sobrar, olha só,
esse S aqui vai multiplicar zero em todo mundo, vai zerar isso aqui, né? Então, isso aqui vai dar 1/0 e vai dar infinito. Beleza, pessoal? Então, olha só, pessoal, olha só coisa bacana. Para a planta G2, ela tem erro nulo ao degrau, erro finito à rampa e erro infinito à parábola, beleza, pessoal? Vamos simular. Tranquilo isso aqui, pessoal? Alguma dúvida da continha? Tranquilo, né, pessoal? Só a aplicação da nossa formulinha que a gente deduziu lá no começo da aula, né? Então, vamos simular isso aqui, pessoal. Vou dar um copy e cola aqui de tudo que a gente fez e só vamos trocar a planta, né? A nossa planta G2 vai ser 4SS mais 1, beleza. Então, vamos aqui, vamos descomentar, vamos comentar esse camarada todo aqui. Então, na real é para comentar isso aqui também, comentar, e a gente descomenta esse daqui. Então, olha só, pessoal, vamos lá. G2 vai ser quem? Vai ser 4 sobre S vezes S mais 1. Né? Então, o erro é 1 mais G2, feedback de G2, tará, tará. Aí deixa eu comentar aqui o erro a rampa. Vamos comentar. Vamos lá, pessoal, vamos dar um degrau aqui no nosso G2, certo? Em malha fechada, certo? E vamos ver qual que vai ser a resposta dele aí, né? O MATLAB vai ficar busy aqui, vai pensar um pouquinho. Cadê o MATLAB? Tá aqui, tá pensando. E olha só a coisa bacana, pessoal. Olha só o que que aconteceu aqui, ó. A nossa referência é azul, certo? É o degrauzinho. Em regime permanente, o que que aconteceu aqui, pessoal? A nossa saída foi para referência, tudo bem? Então ela deu uma oscilada para cima, para baixo, para lá, para lá, e ela chegou onde a gente queria. Então o nosso erro, obviamente, ele foi para zero, beleza, pessoal? Então em regime permanente a gente teve um erro nulo, assim como a gente tinha calculado. Opa, aqui não, né? Aqui na nossa questãozinha, né, pessoal? Erro nulo para uma entrada em degrau, beleza? Vamos ver agora a rampa. Eu vou só dar um copy cola nisso daqui, comentar esse pessoal aqui, não colar aqui, descomentar isso daqui e vou mandar rodar, certo? E aqui aquele mesmo esquema também, vou dar uma rampa na referência. E agora, pessoal, deixa eu botar aqui bem menos tempo. Vamos botar aqui, sei lá, 10 segundos aqui para a gente olhar bem de perto o que vai acontecer. Talvez até menos, na real. Aí, pessoal, olha só, veja que, olha que coisa bacana aqui. A nossa planta, ela tem a nossa saída, né? Ela tem um erro, tem um atrasozinho, né? Porque a gente tem aquele polo ali em -1, né? Então ela tem aquele atrasozinho, aí ela começa a acompanhar, tem um transitóriozinho, de repente ela finaliza o transitório, né? E aí vai acompanhando. Perceba, pessoal, que ao contrário do nosso exemplo anterior, né? A gente não tinha, a diferença entre as duas, o erro entre as duas não está crescendo, né? Tanto é que a gente vê aqui, olha só o que está acontecendo com o erro. O erro está fixo, né? Ele chegou num valor de regime aqui, ele é um valor finito, certo? Então, à medida que eu for simulando mais tempo, essa distância entre a linha de referência, que é a linha, a rampa azul, e a minha resposta à rampa, a minha saída em amarelo, ela vai permanecer constante também, então vai manter essa distânciazinha, né? Se a gente está lançando isso aqui é o nosso veículo lançador de satélite, significa o quê, né, pessoal? Significa que ele está um pouquinho atrasado do que ele esperava. Então, quer dizer, se era para chegar em órbita à meia-noite, sei lá, ele vai chegar à meia-noite e um, sei lá, vai chegar um pouquinho atrasado onde a gente queria também, mas ele ainda vai chegar, beleza? Óbvio que se a gente teria que, nesse caso, prever um pouquinho mais de combustível lá para o nosso veículo lançador de satélite, para ele não chegar a ficar na beirinha lá, aí voltar, bem? Então,
contextualizando aí com aquele nosso exemplo aí do nosso veículo lançador de satélite. Também. Então, a gente tem um errinho aqui, né? Pequeno aqui, que se mantém constante, certo? E agora vamos olhar para a resposta à parábola, né? Deixa eu dar um copy e cola nisso aqui. Comenta esse camarada e cola aqui e descomenta esse daqui. Até botar, né, que isso aqui é G2, erro ao degrau. Tá, né? Que faltou. Descomentei coisa demais ali, né? Aí, pessoal, deixa eu diminuir o tempo de simulação aqui de novo. O que está acontecendo, pessoal? Olha só. A parábola que é a referência à parábola que é a saída, elas estão gradativamente se afastando. Bem por quê? Porque o erro está aumentando, certo? Então, à medida que eu for simulando isso aqui, o que vai acontecer, pessoal? O erro, que é o vermelhinho aqui, que está crescendo bem devagarinho, ele vai subindo. Então, quando eu estiver num tempo muito grande, né? Quando eu estiver num tempo muito grande, o meu erro vai ser muito grande, beleza, pessoal? Então é isso aqui que a gente, essa interpretação aqui da nossa resposta aqui para o nosso G2, beleza, pessoal? Tranquilo isso aí? Bacana? Alguma dúvida, galera? Perguntas, questionamentos, curiosidades, indagações, suposições, colocações? Nada, nada, nada? Então, para G3, dá um copy e cola aqui, beleza? E aí o G3, pessoal, percebam que ele tem uma coisa especial. Ele tem dois polos na origem também. Então ele tem um segundo polo aí na origem também. Então olha só que coisa mágica que vai acontecer aqui. Então isso meio que mostra como cada modelo serve melhor, sem erro, para um determinado tipo de entrada. Perfeito, Luan. Essa é uma consideração que a gente pode chegar nesse momento. E mais para frente, isso aqui vai servir para a gente fazer uma coisa bem interessante, que é o seguinte: a nossa planta pode não ter, por exemplo, esse polo na origem aqui, esse polo duplo na origem. Aí, se ela não tem, a gente pode prever que o nosso controlador tenha, para suprir essa necessidade de eliminar um erro, certo? Em regime permanente para algum tipo de entrada, certo? Mas a tua conclusão está perfeita, certo? Então, olha só, mas vocês estão sendo, essa parte do controlador, a gente escolheu o controlador bacaninha. Esse valor de 0,25 no gráfico G2 pode ser visto melhor no MATLAB? Seria a diferença entre a referência e a saída? Perfeito. Deixa eu voltar aqui deixa eu descomentar aqui antes de a gente começar a G3. Vamos voltar aqui, Sérgio. Contrário, né? Descomentar e descomentar de novo. Ei, lá, eu não comentei esse cara. Vou dar um Ctrl C antes que ele. Agora ele vai. Beleza, né? Então agora sim, vamos mandar rodar aqui. Aí, olha só. O valor que ele chegou aqui no erro, Sérgio, é exatamente o 0,25, né? Se a gente simular por mais tempo, sei lá, botar aí uns 15 segundos só, não precisa simular por muito mais tempo, a gente vai ver que ele vai ficar ali certinho que ele ainda estava tendo um pouquinho de transitório, né? Mas ele em regime permanente vai ficar aqui, ó, só justamente nesse 0,25, tá bem? Então, esse daqui vai ser a diferença, a distância entre esses dois caras. Por exemplo, se a gente olhar aqui em 10 segundos, né? Em 10 segundos, a minha rampa está em 10, a minha referência. E a minha. Opa! E a minha, deixa eu botar aqui, mouse position. Em 10 segundos, a minha rampa está em 10.
E a minha saída está em 9,75, ou seja, está 0,25 abaixo, beleza? Então, é exatamente isso, é a diferença entre a saída e a referência, beleza? Então, vamos lá, pessoal, vamos ver aqui para a nossa planta 3, beleza? Isso daqui, vamos dar um copy e cola nele. Opa. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Bom, fazendo bem depressa aqui, né, o que vai ficar, né? Vai ficar 1 mais... O que vai dar isso aqui, pessoal? Olha só, eu tenho um cara aqui, vai ficar 8 dividido por zero, né? Porque isso aqui vai ser 0, vai multiplicar, vai ficar 8 dividido por zero. 8 dividido por zero vai ser um número muito grande, né? Porque eu vou pegando 8 e dividindo por um número muito pequeno, beleza? Então, vai dar 1 sobre 1 mais um número muito grande, que vai dar zero também, porque 1, uma coisa muito grande mais 1 continua sendo uma coisa muito grande. Uma coisinha dividido por uma coisa muito grande é uma coisa muito pequena, bem? Então, o nosso erro ao degrau para a planta 3 vai ser zero, beleza? Vamos pegar aqui o nosso erro, a rampa. O erro a rampa para o sistema 3 vai ter essa carinha aqui. Então, olha só. S vezes esse cara aqui, bem? Aí vai cortar esse S. Opa, só que aqui é ao quadrado, não é isso? Ah, não, desculpa. É S mesmo. Ah, tá. Eu que peguei a planta errada, né? Não, é uma coisa estranha aqui, né? Aí vai cortar esse S com esse cara aqui. E ainda assim vai sobrar um S aqui, né, pessoal? Então, de novo, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1 dividido. Isso aqui vai sobrar 8 dividido por zero, certo? 8 dividido por um número muito pequeno dá um número muito grande. Então, isso aqui vai dar 1 dividido por um número muito grande. Então, dá um número muito pequeno. Então, nosso erro, a rampa vai ser nulo, certo? E agora vamos olhar o nosso erro, a parábola. Nosso erro, a parábola. Deixa eu pegar aqui a nossa função de transferência da G3. Vai ter essa carinha aqui, beleza? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos cortar esse cara com esse cara aqui. E aí vai ficar o quê, pessoal? Vai sobrar 1 sobre 8 dividido por zero mais 1. É a mesma coisa que 1 sobre 8, é a mesma coisa que 0,125, beleza, pessoal? Então, esse daqui vai ser o nosso erro em regime a parábola. Então, veja só, o G3, que tinha 2 polos na origem, ele vai ter erro nulo ao degrau e à rampa e erro finito à parábola, beleza, pessoal? Então, vamos pegar para simular isso aqui, deixa eu comentar isso aqui, só para não me esquecer, tudo bem? E vamos simular agora o nosso G3, tudo bem? Então, para lá, né? G3, erro ao degrau. Né? Não, um espaçozinho aqui, para ficar mais fácil de encontrar o que está rolando, né? Então, vamos descomentar todo mundo aqui. Então, G3 vai ser 8 sobre S ao quadrado. Vou botar S vezes S aqui também, vocês entendem que é S ao quadrado. Mais 0,5 vezes S mais 1. Beleza? Aqui é um G3 e aqui é um G3. Então, botando para simular isso aqui, pessoal, o que vai acontecer? O MATLAB vai pensar um pouquinho, parará, tal e coisa. E olha só o que aconteceu aqui. Nosso negócio ficou instável.
alguma coisa aqui que eu... Deixa eu ver se eu errei, se eu escolhi um exemplo ruim aqui. Deixa eu ver. Se alguém viu algum erro que eu fiz aí, já me avisa, tá? Deixa eu ver. É 8 sobre S mais tarará, tarará, VZPK de FTMF. Então, vamos pegar aqui, vamos pegar o roots do DEM de FTMF. FTMF.DEM, fecha. Ah, beleza, né? Ele vai ter dois polos no semiplano direito, então ele ficou instável. Isso daí, pessoal, foi até bom que aconteceu, porque já tira para a gente uma questão. Eu fazer essa análise de erro em regime, pessoal, não me exime de ter que fazer a análise de estabilidade do sistema, certo? Porque a matemática aqui, né, ela está me dizendo, ah, beleza, só que ela não me dá nenhuma garantia sobre a estabilidade do sistema. Então, quer dizer, se ele fosse estável, ele me daria é, essa resposta nula, essa resposta com erro nulo, ao degrau. Só que ele é instável, tudo bem? Então, não consigo fazer isso. Só para a gente, vamos fazer um testezinho aqui, só para a gente não perder a viagem, beleza? Vamos mudar um pouquinho a função de transferência, S mais 8, sei lá, mais 8 ao quadrado. Vamos dar um negócio. Estou colocando dois zeros ali, tudo bem? Na funçãozinha de transferência, para ver se isso vai dar uma melhorada aí na nossa estabilidade. Tá, não é isso. Então, deixa por enquanto essa questão aqui, mas perceba então que foi até bom ter ocorrido para a gente ter essa preocupação, beleza? Ó, a gente, simplesmente essa informação do erro em regime não garante estabilidade para a gente, tudo bem? A gente precisa fazer análise de estabilidade. Vamos até fazer aqui, aproveitar, né? Copiar, copia e cola aqui. Pará. Aí vamos comentar esse, descomentar esse, vamos ver como é que o nosso sistema vai se comportar. Não, na real ele vai ser instável para todo mundo, né? Porque já que ele é instável, independentemente dele conseguir isso, ele não vai conseguir estabilizar, tá? Como ele é instável em malha fechada, né? Então, independentemente da referência, não adianta nem simular porque ele não vai seguir. Mas enfim, pessoal, vou matematicamente aqui, né? Depois eu procuro um exemplozinho que dê certo para a gente, bem? Até para mostrar isso, vou ficar devendo para vocês. Mas o fato é o seguinte, né? É que o nosso sisteminha aqui, a gente com dois polos na origem, a gente conseguiria garantir o erro nulo, o erro nulo, a rampa e ao degrau, só que, né? E um erro finito à parábola, só que nesse caso em particular aqui o nosso sistema ficou, nesse caso particular aqui, o nosso sistema ficou instável, tudo bem? Então, a gente não, esse nosso cálculo aqui não, como é que é? Tá bom se só comentar no olho. Ah, beleza, perfeito. Entretanto, o sistema é instável em malha fechada. Análise de erro em regime não garante, não diz nada sobre a estabilidade. Então, não exime a gente fazer essa análise de erro em regime, não nos exime, pessoal, de fazer a análise de estabilidade do sistema, beleza? Depois eu salvo. Tranquilo, pessoal? Dúvidas aí, questionamentos, curiosidades? Pará.
Então, pessoal, olha só, para a gente fechar para a gente matar esse assunto, né? Isso daí, pessoal, aí, ruim que ali o tipo 2 furou, né? O meu exemplo, mas o que acontece é o seguinte: o sistema, pessoal, ele vai ser classificado em tipos, certo? O tipo 0 é o sistema que tem erro ao degrau finito, certo? Tem erro ao degrau finito, erro à rampa e à parábola infinita. Um sistema tipo 0, pessoal, ele não tem nenhum polo na origem, tudo bem? O sistema tipo 0 é o sistema que não tem nenhum polo na origem e ele vai ter essa característica, né? Erro ao degrau finito e erro à rampa e à parábola infinito, certo? O sistema tipo 1, ele vai ter o erro ao degrau nulo, o erro à rampa finito e um erro à parábola infinito. Um sistema tipo 1, ele tem um polo na origem. O sistema tipo 2, pessoal, ele vai ter erro ao degrau e à rampa nulo e erro à parábola finito, certo? E ele vai ter dois polos na origem, né? E assim sucessivamente, né, pessoal? O sistema tipo 3 tem três polos na origem, o sistema tipo 4 tem quatro polos na origem, beleza, pessoal? Mas quando vocês ouvirem alguém falar sistema tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3, está se referindo à quantidade de polos na origem, pessoal. Por quê? Porque a gente vai perceber que os nossos sistemas, quando eles têm polos na origem, eles vão dar origem a essas características, né? Erro finito, infinito ou nulo ao degrau, à rampa e à parábola, também, igual a gente viu aqui, só furou o nosso sistema tipo 2 aqui no exemplo, beleza? Mas o tipo 0 e tipo 1 a gente conseguiu observar, né? Tipo, o nosso sistema aqui não tinha nenhum polo na origem, né? Ele tinha um erro finito ao degrau e infinito para as outras duas. Tipo 1 não tem erro à parábola finito. Não, Juan, ou Sérgio, o tipo 1, ele vai ser igual ao G2, né? Perceba que o G2, ele tinha um polo na origem, tudo bem? Então, ele tem um cara é zero, o outro cara é finito, e o último é isso, perfeito. O 0,25 é o valor que é finito, que é a degrau. Como fica com três polos na origem? Aí, ô Juan, vai ficar da seguinte forma, excelente pergunta. Com três polos na origem, ele vai ter erro nulo ao degrau, à rampa e à parábola, tudo bem? Ele vai ter erro nulo para essas três entradas. Aí, digamos, se eu tivesse uma entrada que fosse um x ao cubo, tudo bem? Uma entrada cúbica em vez de uma parabólica, né? Ele teria um erro finito a essa entrada cúbica, mas uma entrada cúbica, digamos assim, pelo menos eu não conheço alguma aplicação que usa um sinal desse tipo, certo? Às vezes até existe alguma coisa com esse formato, certo? Mas eu particularmente desconheço, certo? Alguma aplicação que precise seguir uma curva com formato assim de um x ao cubo, beleza? Mas se eu tivesse um camarada com esses três polos na origem, ele conseguiria fazer isso aí, beleza? Ficou tranquilo essa questão do tipo 0, tipo 1 e tipo 2, pessoal? Então, olha só, dessa definição também surge a ideia de constante de erro, tudo bem, pessoal? Da definição de regime surge as constantes de erro. O KP, e aí, pessoal, isso daqui vem lá do pessoal do que fazia controle de sistema mecânico, essa definição de constante de erro, a gente herdou lá do começo da teoria de controle, tá, pessoal? Lá do final dos anos 40, 50 ali, tudo bem? Quando o pessoal começou a trabalhar com isso, que um dos principais problemas que eles tinham, né, era problemas eletromecânicos, de posicionamento. Por exemplo, né, a gente sabe que a teoria de controle ela desenvolveu muito, né, por conta, por exemplo, da corrida armamentista, né? Então, por exemplo, o pessoal precisava posicionar, fazer o posicionamento ali, sei lá, de um canhão aí, de uma arma num navio, né? Então, fazer a mira certinho, tinha um sistema de controle para fazer o posicionamento do negócio, né? Então, eles se preocupavam com esse tipo de questão, erro de posição, erro de velocidade e de aceleração. E disso daí veio essa nomenclatura dos erros das constantes de erro, tudo bem? Erro de posição, KP, certo? E aí não confundir, pessoal, com KP o ganho proporcional do controle PID, tudo bem? A gente vai ver que mais para frente na teoria de controle vai aparecer um outro KP, certo? Em particular, pessoal, das constantes de erro, até fazendo um parênteses aqui,
A que a gente mais usa é o KV, certo? Na prática, assim, o que a gente mais às vezes precisa se preocupar é o KV. As outras duas, raramente a gente vê alguma aplicação que precisa se preocupar com isso também, mas existe, é importante a gente conhecer, certo? E mais para frente a gente vai ver uma outra coisa que também usa a sigla KP para chamar, tudo bem? E aí eu vou deixar, aí sempre que aparecer assim, vai ficar bem claro para não ter dúvida, certo? Mas por enquanto, KP para a gente é a constante de erro de posição, que é dada pelo quê, pessoal? Limite de G de S com S tendendo a zero. KV, pessoal, é quem? É S, G de S com S tendendo a zero. E o KA é S ao quadrado, G de S com S tendendo a zero, beleza, pessoal? Dado essas três constantes, Kp, Kv e Ka, a gente chega que os erros eles podem ser escritos da seguinte forma. Então, olha só, o erro ao degrau é 1 sobre 1 mais Kp, o erro à rampa é 1 sobre Kv e o erro à parábola é 1 sobre Ka. Tudo bem, pessoal? Então, uma forma mais sintética de a gente escrever a formulinha do erro em regime. Tranquilo isso aí, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui quais são as atividades. Tá, beleza. Então, pessoal, se não tem nenhuma dúvida, vamos fazer essa atividadezinha aqui para a gente fechar a aula. A gente tem 12 minutinhos aí, certo? Digamos, não vai dar para a gente fazer todas. E assim, essa atividade um e a atividade 2 aqui, eu deixo para vocês fazerem. Digamos, não vai valer ponto, não vai, digamos assim, valer alguma coisa, certo? Mas eu deixo para vocês fazerem como curiosidade, beleza, pessoal? Deixo para vocês fazerem aí como assim, um estímulo, assim, para vocês darem uma estudada no tema, beleza? Então vamos tentar fazer aqui assim, se der tempo, fazer a 6 também. Olha só, pessoal, diz o seguinte, ó, o posicionamento de um braço robótico é modelado por θ de S, que é a posição angular, sobre U de S, que é o sinal de comando, é um K sobre S mais 5, S mais 3. Projete um controlador proporcional para que o sistema tenha um ganho KV igual igual a 10. Então, pessoal, o que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo para a gente escolher, né, um controlezinho proporcional para atender esse requisito de projeto, KV igual a 10. Né? O controle proporcional já é esse nosso ganhozinho K que a gente tem que escolher aqui, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Deixa eu tomar só um golinho d'água aqui. Então, o que vai acontecer aqui, galera? Olha só, a gente viu aqui a definição do nosso KV, né? Qual é a definição do nosso KV? Opa, um pouco mais para cima, a definição do nosso KV é quem, pessoal? É esse limite aqui, beleza? Então, vamos usar a definição do KV, né? Opa, KV, opa, K. V, a constante de erro de velocidade, é o limite disso daqui, beleza? Então, vai ser o limite, vou escrever assim, então, isso aqui é G de S, isso aqui eu quero que seja 10, beleza, pessoal? Então, aplicando o limite aqui, bom, eu posso cortar, vou fazer um pouco mais devagar, né? Então, substituindo ali, né, eu posso cortar esse S aqui com esse outro S aqui de baixo, certo? E aplicando isso daqui, vai sobrar o quê, né, pessoal? Vai sobrar K dividido por 5 vezes 3, né? Isso aqui vai dar K dividido para 15, tudo bem? Então, a gente chega aqui, K vai ter que ser igual a 10 vezes 15, tudo bem? O 15 estava dividindo aqui o K, eu vou passar multiplicando lá de lá. Tudo bem? Então, o K vai ser igual a 10 vezes 15, o K vai ter que ser 150, beleza, pessoal? Para garantir aí o nosso KV de 10, beleza, pessoal? Então, a nossa constante de erro de 10 aí é obtida com um ganho proporcional aí igual a 150. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida disso aí? Tranquilo, um exercíciozinho desse. Esse aí pode ser chamado de fator de correção, pois existe um cálculo de vazão de pitometria, um fator que corrige de correção chamado KC, corrige cálculo de vazão. Sérgio, eu, pelo menos, particularmente, eu não conheço essa questão aí do que você está falando aí.
eles são chamados, esses erros eles são chamados de constante de erro mesmo, certo? Porque eles vêm a origem deles vem daquela questão do erro de posicionamento, erro de velocidade e erro de aceleração, certo? Se tem particularmente eu não conheço essa aplicação aí, de repente você até manda aí um link pra gente explicando sobre ou manda um áudio também aí, explica pra gente um pouquinho sobre essa aplicação aí, porque eu particularmente não conheço ela, fiquei até curioso agora, né? Agora, cálculo de vazão, não sei se é isso, né? Quando a gente vai dimensionar uma válvula, a gente tem lá o CV, que é a constante de válvula. E aí o CV, ele depende do diâmetro, depende da tubulação, depende do tipo do assento da válvula, né? Se é válvula globo, se é válvula, enfim, né? Se é válvula guilhotina, etc e tal. Não sei se é isso. Pode falar aí, Não, por gente. no cálculo de vazão nas tubulações forçadas, né, sob pressão, existe um cálculo que se faz através da velocidade. Então, sempre é um erro no cálculo dessa velocidade. Então, é feito umas correções de erros dessa velocidade para chegar ao mais real possível. Aí tem esse fatorzinho que chama-se KC. E aí eles fazem esse cálculo ponto a ponto e depois chega num valor de K, né, de escassez, para poder corrigir essa vazão. E aí faz uma multiplicação e faz essa correção por conta desse erro. Eu achei alguma similaridade, mas quando você falou dessa questão de erro, aí me lembrou um pouco desse conceito aí de pitometria, né, nos cálculos de vazão em tubulações forçadas. Pô, massa, cara. Interessante. Eu não sabia, vou ter depois dar uma pesquisada, porque talvez tenha uma relação aí, uma teoria beba na outra aí para chegar na coisa. Interessante, interessante, cara. Bem massa. Chama-se fator de correção de Lehmann, né, que detalhou mais isso aí na pitometria, em Fator de macromedição. correção como é que é o nome do cara? Lehmann, Lamon. Beleza, vou dar uma procurada nisso aí, eu fiquei curioso. Tá legal, beleza. Show de bola, show de bola. O erro não deveria ser escrito como 1/kV igual a 1/10. Deixa eu dar uma. Tarará, tarará. Ô, Larissa, a questão é o seguinte: você está certinha. O erro é dado por 1/kV. Só que o requisito que ele deu aqui, Larissa, não foi do erro, ele foi do KV. Tudo bem? Ele deu diretamente o erro, o critério de projeto em termos de KV e não em termos de erro. Tudo bem? A gente pode ir depois e calcular. Ah, então, olha só, se eu tenho KV de 10, então meu erro a rampa em regime permanente, dado pelo KV de 10, vai ser 1/KV, certo? Que vai ser 1/10, que vai dar 0,1. Então, quer dizer, esse nosso esse nosso ganho proporcional que a gente calculou aqui, Larissa, ele vai dar para a gente um erro de 0,1 em regime permanente, né? A diferença entre a rampa de referência e a rampa que o meu sistema está dando, né? A tua observação está certinha, o erro é dado por 1/kV. Só que aqui na questão, ele não pediu para projetar em termos do erro, tudo bem? A especificação de projeto que ele deu foi diretamente o valor da constante de velocidade, certo? Que aí é, obviamente, né, só a gente fazer a conta de cabeça. Se ele me deu um KV de 10, ele está criando um erro de 0,1, certo? Mas é assim, é usual até que o pessoal fale em constante de velocidade, até mais do que, eu quero um erro à rampa de tanto, né? É mais comum que o pessoal pegue o inverso do erro à rampa e fale o número do KV, certo? É assim mais comum. Até porque dos três, né, igual eu falei, né, dos três, ele é o mais comum de a gente efetivamente usar, certo? O KP e o KA é mais raro assim a gente falar, né? Porque normalmente a gente quer um erro nulo ao degrau e a gente não se importa muito com erro à parábola, certo? Só em aplicações específicas a gente vai se preocupar com erro à parábola e pode até usar um KA aí, certo? Tranquilo isso aí? Então ficou explicada essa questão? Então, vamos para. A gente tem 4 minutinhos aí, pessoal. Acho que dá de fazer a atividade 6, certo? Para a gente finalizar aí o nosso. Ainda tem a atividade 7, né? Beleza. A atividade 7 fica para a próxima aula, certo?
Então vamos lá. Atividade 6. Ainda para o posicionamento desse braço robótico, mostre qual o maior ganho possível para que o sistema não seja instável e apresente um KV, o KV para tal ganho. Então, olha só, pessoal. Na real, essa questão aqui está um pouquinho meio mal formulada, mas tá, mas vamos porque o maior ganho possível para que ele não seja instável, ele vai ficar oscilante, né? Então, na real, ele não vai. Eu vou dar uma rampa ali no negócio, ele não vai responder bem. Mas, digamos assim, vamos calcular matematicamente, né? Mas a questão aqui, a atividade 6 aqui está um pouquinho mal formulada, certo? Mas vamos calcular aqui a matemática que ele está pedindo, só para a gente exercitar, beleza? Até porque é interessante a gente fazer esse negócio aqui, porque vai uma questãozinha que vai beber no assunto anterior que a gente falou, né? Então, olha só, bom, para achar qual o maior ganho possível para que o sistema não estabilize, a gente vai ter que usar lá o nosso critério de Hurwitz, né? Usar o critério de Hurwitz fazendo a matriz de Hurwitz, né? Então, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê, pessoal? Achar quem é a nossa função de transferência de malha fechada, tá bem? Quem vai ser a nossa função de transferência de malha fechada? Vai ser G de S sobre 1 mais G de S. Por quê? Porque a gente está fazendo uma realimentação unitária, certo? Então, vamos substituir isso aqui, vai ficar isso daqui dividido por 1 mais isso daqui. Aí vamos facilitar a nossa vida aqui um pouquinho, né? Isso aqui vai ficar S ao cubo mais quem? Mais 5,38 S ao quadrado mais quem? Mais 15S, não é isso? Se eu fiz errado, aí alguém me avisa aí no chat, tá? Sobrar isso daqui, beleza? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos tirar o MMC. Vamos tirar o MMC aqui. Aí vai ficar somando aqui em cima. Beleza? E aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só. Vamos fazer fração de fração. Fração de fração corta vai cortar esses dois caras iguais. Me repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar o quê? Vai ficar K dividido por isso daqui. Beleza? Então, o que a gente pode vir aqui fazer, pessoal? Vamos fazer aqui, então, a nossa. E aí, vamos aqui. Vamos fazer aqui a nossa matriz de Root. Tudo bem? Então, parará. Copiar aqui. Sei que a gente já chegou no horário aí, só pedir um pouquinho de paciência para vocês, só para a gente terminar essa questão, beleza? Então, tá, na real aqui eu posso fazer assim, e aqui a gente vem e faz assim. Teremos outra aula, professor. Ah, vocês têm aula agora de alguém vai ter live? Ah, então, pessoal, quem tiver live agora, pode ir indo aí. Eu vou, digamos, o término dessa questão é tranquilo, beleza? E a gente dá o segmento nela na próxima aula. Então, se vocês têm live aí de outro professor agora, pessoal, não esquenta não. É bom que vocês me avisem essas coisas, tá? Porque senão eu quero ficar tomando o tempo de vocês aí, pessoal. Então, vamos deixar em stand-by essa questãozinha aqui. Na próxima aula a gente volta aqui, mas você já sabe qual que é o esquema, né? Vamos fazer aqui root, vamos achar qual é o valor de K que tem que ser para ele não ficar instável, tudo bem? E aí, só felicidade, beleza? Aí a gente olha qual é o KP para o valor com o KV para esse ganho, beleza, pessoal? Então, acredito que, já que o pessoal tem outra aula aí, acredito que seja isso, pessoal. Se alguém que não estiver na outra aula quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa aí, estou à disposição, pessoal, também. Se não, é por isso, por hoje é isso, então. Valeu, pessoal, agradeço aí, né? Boa aula aí para vocês aí, para que vocês vão ter aula aí, o pessoal vai fazer live aí, beleza? Vou já salvar esse negócio aqui, e aí na aula que vem, então, na quinta-feira, a gente
termina, fecha essa partezinha do capítulo e a gente já entra em lugar das raízes, beleza? Para a gente poder. Obrigado, boa noite, até a próxima, pessoal. E aí a gente já, próxima aula já começa o lugar das raízes. Boa noite a todos. Tarará, material. Dia 3. Então, pessoal, não tendo nenhuma dúvida, desejo a todos vocês um bom descanso e uma boa noite.